Graça, a gente volta a receber hoje o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que participa quinzenalmente aqui do Bom para Todos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema carcerário. Porque, veja bem, o encarceramento em massa e o uso excessivo das prisões provisórias aqui no Brasil são assuntos que estão em evidência desde o começo agora da pandemia. No entanto, como sem a Covid-19, as organizações da sociedade civil têm alertado para a violação de direitos de pessoas encarceradas nas superlotadas prisões brasileiras. Vale lembrar que cerca de 40%, inclusive, dessas pessoas ainda não foram julgadas, ou seja, elas estão presas em situação provisória. Mais um detalhe também, dessas pessoas, 1 a cada 3 não são condenadas a uma pena de prisão quando finalmente passam por um julgamento. Na semana passada, um caso de grande destaque trouxe novamente esse tema da legalidade das prisões provisórias para o centro da pauta nacional. Ligado ao tráfico de drogas, o André de Oliveira Macedo, André do Rep, foi solto da penitenciária de Presidente Venceslau graças a um habeas corpus que foi concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal. Como a gente já explicou aqui, inclusive, o André do Rep foi preso em setembro de 2019 e, de acordo com um novo artigo, o artigo 316 do Código de Processo Penal, essas prisões preventivas precisam de uma revisão a cada 90 dias, o que não foi feito. Por isso, o habeas corpus concedido. A soltura, no entanto, resultou no mal-estar no STF. Na sequência desses acontecimentos, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, revogou esse habeas corpus concedido a André do Rep e, na quarta-feira, o plenário do Supremo validou essa revogação. Em meio ao caso, a prisão em segunda instância voltou a ser discutida aqui no país. Também na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça confirmou um habeas corpus coletivo a todas as pessoas que estão presas apenas porque não tiveram dinheiro para pagar a fiança. Esse habeas corpus havia sido concedido em abril, como inclusive uma medida para reduzir a superlotação das prisões no contexto da pandemia. Para comentar esses acontecimentos jurídicos e pensando no impacto sobre a luta da sociedade civil contra o encarceramento em massa no país, o Fundo Brasil de Direitos Humanos convidou para uma conversa aqui com a gente a Adriane Ribeiro, que é coordenadora de programas da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia, o Hugo Leonardo, que é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que está baseado em São Paulo, e participa aqui com a gente também o Pedro Lagata, que é do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Inclusive, essas duas organizações que eu citei, do Hugo e da Adriane, são parceiras do Fundo Brasil de Direitos Humanos em projetos na temática da justiça criminal. Sejam muito bem-vindos os três, é um prazer recebê-los aqui. Eu acho que eu já vou direcionando as perguntas e faço os cumprimentos no momento da pergunta, tá bom? Queria começar, inclusive, com o Hugo. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui, Hugo. E eu queria que você falasse para a gente como que essas duas decisões que eu comentei agora, como elas impactam no sistema prisional brasileiro como um todo. Elas têm potencial de aumentar ou reduzir o número de pessoas encarceradas no país nesse momento? Boa tarde, Hugo. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, essas decisões nada mais são catacombes no sistema do sistema penitenciário brasileiro e no sistema de justiça criminal. A decisão do Supremo Tribunal Federal de pensar um texto de lei que foi recentemente discutido, muito bem discutido, implementado inclusive pelo grupo de trabalho da Câmara dos Deputados e inserido no pacote, no famigerado pacote de crime do ex-ministro Sérgio Moro, foi um dos principais elementos que visava resolver ou tentar minorar o problema da prisão preventiva no Brasil. Nós temos hoje um número de prisão preventiva aproximadamente maior de 50%. Né? Fala-se em 40%, mas esses dados de 40% também são dados, na minha opinião, bastante já ultrapassados, muito embora nós não tenhamos clareza, dada a falta de controle, a falta de dados exatos acerca do sistema penitenciário brasileiro, do sistema de justiça criminal em geral. Nós vivemos um país em que adotou o critério da Constituição, da prisão cautelar, como exceção à regra liberdade,
e, no entanto, passamos da metade dos presos em caráter provisório. Mas o mais grave de tudo isso, ao meu ver, é a forma como o Supremo Tribunal tem feito nos últimos anos para resolver problemas, entre aspas, resolver problemas de interpretação da legislação penal, da legislação constitucional. O Supremo tem inovado do ponto de vista legislativo, o Supremo tem entrado na seara do sistema do Poder Legislativo, ultrapassado qualquer barreira que se deve manter uma Suprema Corte, um Supremo Tribunal Federal, da forma como o Brasil hoje concebe o STF, em termos de tripartição de poderes. Quer dizer, não cabe ao Supremo Tribunal Federal desdizer aquilo que o legislador disse expressamente e foi chancelado pelo presidente da República sem veto esse tópico de lei. E isso vai acarretar um implemento da população carcerária, isso vai piorar o quadro do Brasil, porque esse dispositivo de lei era uma salvaguarda mínima que os deputados bem discutiram e colocaram ali no pacote anticrime. Então, o que o Supremo fez recentemente, na semana passada, precisamente, naqueles 2 dias de discussão patética, foi um desserviço ao sistema de justiça criminal e um desserviço ao estado de coisas inconstitucional dos nossos cárceres brasileiros. Hugo, me explica rapidamente também sobre essa questão do outro habeas corpus, que tem a ver com o pagamento de fiança. Porque é uma decisão, inclusive, é um habeas corpus de abril, e só agora ele saiu? Como assim? E assim, todas essas pessoas já foram liberadas, serão liberadas? Como isso vai funcionar? Muito ao contrário do que o ministro Fux acredita, né, que os 20 mil juízes estavam assistindo e o Supremo deveria muito bem encomendar aquela matéria a ponto de serem seguidos, né, pelos magistrados e pelos tribunais estaduais e regionais federais. Nós não vivemos uma cultura jurídica do país de respeito à hierarquia das normas e às decisões judiciais. Então, muito embora tenha havido essa decisão importante do Superior Tribunal de Justiça, eu não tenho conhecimento da ampla e restrita colocação em liberdade dessas pessoas. Aliás, esse é um problema para lá de crônico no sistema de justiça criminal, porque essas pessoas elas não deixam a malha penal, elas não conseguem se redimir do sistema de justiça criminal, da punição que lhes foi imposta, muitas vezes pela falta de recursos para o pagamento de multa. Eu me lembro, inclusive, quando fui conselheiro nacional de política criminal e penitenciária, nós fizemos uma resolução, tendo em vista esse quadro caótico no Brasil, para que recomendando aos juízes de execução a isenção dessa multa. Esse, de fato, é um problema gravíssimo, que muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha tomado essa decisão paradigmática, nós precisaremos resolver esse problema por via legislativa. Perfeito. Adriane, conta pra gente, vamos falar agora um pouquinho sobre a situação das mulheres encarceradas. Inclusive, o encarceramento de mulheres aumentou muito mais do que o dos homens nessa última década. A situação delas, quando presas, tem várias especificidades. Eu queria que você detalhasse essa situação, tanto no estado da Bahia, quanto no cenário nacional. E por que o encarceramento dessas mulheres cresceu tanto? Por que as mais encarceradas são, inclusive, as mulheres negras? Eu queria que você desse um panorama para a gente referente às mulheres encarceradas. Certo. Boa tarde a todas e todos. O encarceramento feminino é um fenômeno que desde 2000 ele vem crescendo aí mais de 500% no Brasil. Hoje o Brasil ele é colocado como um dos países que mais encarcera as mulheres em todo o mundo. Esse é um fenômeno que a gente tem que se questionar não só o aumento a partir de que as mulheres estão ou não cometendo crimes, mas a gente precisa refletir sobre a atuação policial diante das mulheres, diante dos territórios negros e, inclusive, dentro da política de drogas. Uma vez que as mulheres negras, a maioria delas presas, mais de 50% aqui no estado, e nacionalmente estão presas pela política de drogas, né? Que é importante a gente compreender que o Estado penal, o direito penal, ele é construído para manter
um poder vigente, né? Então, se a gente pensa aí que depois da escravidão, né, depois do sistema escravocrata legal, a posse era considerada um crime, então, você considerar comportamentos como criminosos é o Estado considerar, por exemplo, que deve prender as pessoas por este motivo. Então, a política de drogas, nesse contexto, ela é uma escolha legislativa, né? Ela é uma escolha do Estado brasileiro. Muitos especialistas já se manifestaram no sentido que a política de drogas ela deve ser uma questão de saúde pública, mas o Estado e aí os três poderes eles têm legislado e executado uma política de encarceramento em massa e a decisão do STF ela vem demonstrar isso, né? Existe uma lei em que coloca a possibilidade de uma revisão de prisões provisórias e, neste momento, o STF decidiu de forma contrária à lei. Sim. Em relação a essas prisões provisórias, a decisão do STF, como elas impactam especialmente as mulheres? Porque, inclusive, a associação da qual você faz parte lançou uma publicação que chama Libertas, que sistematiza uma experiência de enfrentamento ao encarceramento das mulheres na Bahia. E daí que reflete sobre várias questões, entre elas esse abuso da utilização da prisão preventiva contra mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse impacto, especialmente para as mulheres. Certo. O encarceramento feminino, ele tem uma especificidade que é o fato de que essas mulheres, quando são presas, elas são abandonadas no cárcere. Elas não têm, o seu companheiro não vai acompanhar, muitas vezes, ou ir até a Defensoria Pública, né, fazer esse processo de acompanhamento externo. E nesse momento dessa solidão dessa mulher, majoritariamente negra, uma decisão como essa viola a possibilidade de que, de ofício, o que é de ofício? É que o juiz, sem pedido das partes, porque é uma situação ilegal, ele analise a prisão e veja que essa mulher precisa ser liberada porque se tornou uma prisão ilegal. Então, se a gente não obedece, né? Se o judiciário ele não consegue observar a lei, observar uma legislação que visa, eu acho que, sobretudo, o quadro de superencarceramento brasileiro, a gente aí é o terceiro no ranking mundial, então existe um dinheiro público indo para as prisões, indo para os presídios, indo para a força policial, quando a gente poderia pensar em outras formas de lidar com problemas sociais graves, saúde, educação. Então, esse HC ele colocou uma ideia muito de periculosidade, de o indivíduo perigoso. E a gente sabe que socialmente o indivíduo perigoso que está na mira da polícia, ele tem cor, ele tem uma moradia, e o sistema penal ele serve para construir a imagem do homem perigoso e da mulher perigosa. Ao contrário do que a gente sabe, todo mundo, né? A gente sabe que a sociedade ela comete crimes, mas nem todo mundo vai preso. A questão é quem é o alvo das prisões no Brasil. E o mesmo STF que já havia considerado o estado inconstitucional da situação carcerária, vem agora e tem uma decisão ilegal, né? Uma decisão, na opinião de uma análise legislativa clara, só você ler, não tem muita interpretação, dizer que não vai observar o que o Poder Legislativo fez. Pedro Lagarto, assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Pedro, não é a primeira vez que, inclusive, o Fundo Brasil traz essa pauta sobre encarceramento, sobre o sistema carcerário, o sistema prisional aqui para o Bom para Todos. É um assunto
muito importante. E a gente sempre traz, inclusive, pontos diferentes aqui nas discussões. Por que vocês, enquanto Fundo Brasil, acreditam que é estratégico, consideram estratégico discutir as prisões brasileiras? Explica para a gente. Olá, Thalita, olá, Liriane, olá, Hugo, é um prazer estar aqui no Bom para Todos, sobretudo conversando com duas organizações apoiadas pelo Programa de Justiça Criminal do Fundo, e o Fundo vem trabalhando com a temática da justiça criminal desde o seu início, né? O Fundo nasceu para apoiar a luta contra a violência institucional e contra a discriminação no Brasil, a partir de métodos de canalização de recursos para a sociedade civil, métodos transparentes e mais participativos. Então, esses são nossos editais. Depois eu vou ter a chance de falar um pouquinho sobre isso. E dentro disso, as prisões têm um papel absolutamente central, né? Acho que não é à toa que a repercussão desse caso foi desse tamanho. Segurança pública e justiça são temas fundamentais da vida em sociedade e deveriam, não tenho dúvida que todos concordariam com isso, deveriam ser pilares da vida democrática, deveriam ser, inclusive, garantidores de uma sociedade mais igual, e no Brasil funciona justamente ao contrário, né? Acho que esse caso que a gente tem discutido mostra, mais uma vez, a escolha, a decisão dos atores desse sistema por continuar com que com que prisão, com que sistema de justiça criminal seja um dos motores fundamentais da desigualdade no Brasil, não da democracia. E essa desigualdade que afeta as pessoas de maneira também bastante desigual, e muitas delas o impacto vai ser absolutamente destruidor, né? As pessoas ou vão presas, ou serão mortas, ou terão a vida marcada, como é o caso das multas, né? Então as pessoas que, no fundo, são condenadas a uma morte social. Então é por isso que o Fundo Brasil apoia e dá tanto valor a esse tema, porque ele é muito representativo da estrutura social brasileira, racista, classista, sexista, essa estrutura de desigualdade, e não só é representativo disso, como é um motor dessa desigualdade, né? Ele funciona de uma maneira a perpetuá-las, a aprofundá-las, e a gente acha muito importante, então, apoiar quem está nessa árdua e dificílima luta, como é o caso da ATR, como é o caso do IDDD, enfim, todos aí há décadas trabalhando para tentar mover um pouquinho e enfrentando esse tipo de dificuldade, né? Quando a gente tem uma inovação legislativa muito interessante, que é obrigar os juízes a dizer porque que eles estão mantendo as pessoas presas, o STF muda e não se discute, né? O juiz que não fez a fundamentação, não se discute quem cometeu erro, se discute aquilo que no limite é o que a gente chama de punitivismo, né? Essa cultura de prender a qualquer custo, e a única medida tomada dentro desse sistema é a prisão ou, quando não raro, a morte. Eu acho que é por isso que a gente acha tão estratégico num país como o Brasil, onde, enfim, falta de tudo, ostentar a terceira maior população carcerária, que gera os problemas que gera, né? Em vez de resolver o problema, piora. Para a gente é muito importante conseguir apoiar essa dificílima luta contra o encarceramento em massa. Eu queria que você já aproveitasse para complementar a resposta falando sobre como que está essa atuação nessa temática específica da justiça criminal, como está a atuação do Fundo Brasil nesse sentido. Legal, a gente tem um programa do qual a ATR e IDDD fazem parte já há algum tempo. Isso é um enorme prazer para o Fundo poder apoiar organizações como a de vocês. De novo, né, que persistem nessa luta dificílima contra o encarceramento em massa, a partir da discussão das prisões provisórias. E o Fundo, como eu disse, trabalha com isso desde o começo. Já doou, podemos dizer, mais de 10 milhões de reais ao longo desses últimos anos para organizações que fazem frente ao encarceramento em massa em geral. Prisão provisória tem sido uma das nossas prioridades, junto com o tema das egressas e egressos, ou seja, justamente essas pessoas que também saem com as marcas desse sistema e precisam de apoio, precisam de políticas para conseguir de fato sair, não ficarem presas a ele eternamente. E a gente tem planos de doar pelo menos mais 8 milhões nos próximos anos por várias vias, entre elas
editais, e a gente já falou aqui do nosso edital de Justiça Criminal, que está agora na fase de seleção, né? Ele ficou aberto aí ao longo de quase 2 meses, recebendo propostas, e agora a gente está na fase de ser selecionado por um comitê externo de especialistas, militantes, membros da sociedade civil, que vão ali escolher dentre as propostas um grupo o mais diverso possível, porque também o campo da sociedade civil é super diverso, super diverso tanto do ponto de vista das estratégias políticas como da geografia. A gente quer apoiar o Brasil inteiro. E todo o programa, esse edital, sobretudo, mas todo o programa tem como objetivo final fortalecer um movimento antiprisional amplo, forte, mais diverso possível e coletivo, né? Trabalhando juntos, trabalhando de uma maneira onde a somar forças, e aí a gente vê várias iniciativas conjuntas em rede no Brasil que vem vindo desses esforços, né, e que o Fundo Brasil tem acompanhado ao longo dos anos, como a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, como outras formas. Então, o Fundo tem investido muito nesse campo e tem sido muito, muito importante para a gente o trabalho de organizações como as aqui presentes nesse trabalho. Conforme você falava, a gente deixou aí o link do fundobrasil.org.br para quem quiser conhecer o trabalho, quiser se aprofundar nas ações defendidas e apoiadas pelo Fundo Brasil. Eu queria fazer uma última pergunta para o Hugo, porque a gente está com um pouquinho tempo agora, a gente tem 4 minutos, então, assim, bem sucinto. Mas eu não posso deixar de trazer a questão da prisão de segunda instância, em segunda instância, que a partir dessa discussão do caso do STF referente ao André do Rep, foi reaquecida por conta de quem defende essa pauta, né? Qual a sua opinião, Hugo, em relação a isso? A gente vai ter que passar por essa discussão novamente? A gente já teve essa discussão no passado, né? Como que você vê isso? Olha, eu queria chamar atenção para o que a Adriane disse, o Pedro, e secundar tudo o que disseram os dois, porque quando a gente fala do sistema de justiça criminal e quando nós falamos de tudo isso que cerca o sistema de justiça criminal, é dessas pessoas que nós estamos falando. São dos jovens, dos pobres, dos negros e agora muito das mulheres encarceradas, sobretudo por tráfico de entorpecentes. Agora, é chocante, Thalita, vermos a discussão da prisão em segunda instância, quer dizer, não ter sido apenas levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal e sendo chancelada, quer dizer, a gente brinca que naquele dia foi a Constituição que foi julgada. E mais do que isso, foi uma cláusula pétrea que foi julgada. Então, um país sério não poderia sequer estar discutindo aquilo. E, no entanto, nós tivemos uma vitória da Constituição por apertada maioria, né? E agora, na primeira oportunidade, ao discutir um texto de lei federal que também não dá a menor margem para dúvidas, nós vemos ministros, quer dizer, sobretudo o ministro Barroso, trazendo esse tema de volta, tratando disso como se fosse essa uma panaceia de resolução de todos os conflitos, quando na verdade é bem o oposto. Quer dizer, a segregação da forma como nós temos no Brasil, a prisão, o índice de prisão e as pessoas que são presas no Brasil formam esse estrato social extremamente já vulnerável socialmente e engrossa um caldo, um abismo social de difícil solução no nosso país. Então é triste vermos uma Suprema Corte requentando um assunto que é objeto de uma cláusula pétrea, que para modificarmos teríamos que reunir o Poder Constituinte originário novamente. Sequer por PEC é possível fazê-lo. E, no entanto, há uma PEC em tramitação e há essas falas no plenário da Corte Suprema atacando um dispositivo da Constituição que é uma baliza da nossa democracia atual. É uma tristeza, definitivamente, o estado de coisas que nós estamos vivendo e o sistema de justiça criminal com essa volatilidade em termos de preceitos garantidores dos direitos individuais. Hugo, Pedro, Adriane, quero agradecer demais. Adriane, queria ter tido tempo de conversar mais com você, fica para uma próxima, mas foi um prazer recebê-los todos aqui, viu? Um beijo grande, uma boa tarde e agradeço pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos ter trazido essa pauta aqui para a gente. Obrigada, pessoal, até mais. Tchau. Até mais. Esse foi o Fundo Brasil de Direitos Humanos participando aqui com a gente.
Quinzenalmente, eles trazem essas pautas interessantíssimas e sempre com parceiros do Fundo Brasil, com entidades apoiadas pelo Fundo Brasil, e com isso a gente consegue ter essa diversidade, inclusive, de regiões aqui do país. Então é sempre muito interessante poder contar com a participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no Bom para Todos.